Bem-vindos à nossa aula. Bem-vindo, bem-vinda você que parou o que você estava fazendo para assistir essa aula. Como vencer o medo de falar em público. Vencer o medo eu não coloquei como acabar com o medo. Por quê? Porque eu não sou a favor disso. O medo ele faz com que nós respeitemos as coisas. O medo de atravessar a rua faz com que você olhe para os dois lados antes de atravessar. Então o medo de falar em público, na minha opinião, ele é necessário. Por que ele é necessário? Porque ele vai fazer com que você se prepare, ele vai fazer com que você estude, ele vai fazer com que você respeite, as pessoas que estarão te ouvindo naquele momento. O primeiro medo que nós temos que vencer é aquele assim, número 1 em todas as pesquisas, em todas as estatísticas de pessoas que têm medo de falar em público. O número 1 é como vencer o medo de ser julgado negativamente. É o medo daquilo que as pessoas vão achar, daquilo que as pessoas vão pensar, daquilo que as pessoas irão julgar você no momento da sua apresentação. Esse é o medo número 1 da maioria das pessoas. Robson, como vencer esse medo? O que fazer? A primeira coisa que você vai fazer é parar de valorizar tanto aquilo que os outros pensam sobre você. Nós precisamos crescer como pessoa, como ser humano. Nós precisamos nos desenvolver. Nós precisamos entender que as outras pessoas não estão nem aí para nós. Mais ou menos assim, ó. Se você hoje fizesse uma festa, quem são as pessoas que você convidaria para estar com você nessa festa? São poucas as pessoas, mas você ainda conseguiria um número significativo. Por quê? Porque é uma festa. Agora, digamos que você vai fazer uma mudança, você está sem recursos, você vai para uma casa nova, e essa casa nova é uma casa um pouco mais antiga, e ela precisa de uma limpeza pesada. Quantas pessoas você conseguiria para fazer essa limpeza com você? Quantas pessoas você conseguiria para carregar essa mudança com você? Bem menos do que a quantidade de pessoas que você conseguiu para a sua festa. As pessoas, elas não se preocupam tanto assim com a gente. Quando você está andando na rua, às vezes, você está preocupado ou preocupada com a roupa que você está usando, o que as pessoas estão pensando, se o seu sapato é novo ou não, se a sua roupa está combinando ou não. A verdade é que 99% das pessoas não estão nem aí para você, porque elas estão preocupadas com elas. Elas estão preocupadas com os problemas delas. Então a primeira lição nesse caso é: pare de pensar naquilo que os outros irão pensar de você. Pare. As pessoas não estão preocupadas com você. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito sem estar preocupado com aquilo que os outros estão pensando. Eu tenho uma história muito bacana. Quando eu era mais jovem, eu conheci um senhor, e um dia esse senhor conversando comigo, eu era bem jovem, ele olhou para mim e falou: Robson, você se preocupa com aquilo que as pessoas irão pensar? E eu olhei para ele e falei: me preocupo, em muitos momentos eu fico preocupado com aquilo que as pessoas irão pensar. E ele olhou para mim e falou: Robson, nós temos que ser igual cavalo em 7 de setembro. E naquele momento eu não entendi direito. Como assim cavalo em 7 de setembro? E em seguida ele explicou. O cavalo, no desfile de 7 de setembro, ele vai andando, cagando, e as pessoas vão batendo palmas. Robson, significa que você precisa fazer o que tem que ser feito sem se preocupar com aquilo que as pessoas estão achando. Aquilo que você está fazendo é ético,
aquilo que você está fazendo é lícito, aquilo que você está fazendo é moral, aquilo que você está fazendo é correto, pelo amor de Deus, vá lá e faça. E pare de se preocupar com aquilo que as outras pessoas estão pensando. A primeira grande lição para vencer o medo de falar em público é não ligar para a opinião de terceiros. Essas pessoas não ligam para você. A grande maioria dessas pessoas não se preocupam com você. E você está deixando de fazer uma coisa que pode fazer grande diferença na sua vida, preocupado com aquilo que os outros irão achar. Segunda situação, o que fazer para vencer o medo, esse medo de ser julgado negativamente? Você vai entender que normalmente as pessoas que criticam você são aquelas que não têm coragem ou não conseguem fazer aquilo que você está fazendo. Você está fazendo algo que elas não conseguiram fazer. Isso irrita muitas pessoas profundamente. E aí essas pessoas irão atacar você. E muitas vezes essas pessoas, elas irão desmotivar você. Elas acreditam pela régua delas que elas não conseguiram, você também não conseguirá. E elas tentarão a todo custo, isso é bobagem, isso é besteira, isso é loucura. Onde já se viu isso que você vai fazer? Isso não vai dar certo. Eu já tentei lá atrás e eu não consegui. Se eu não conseguir, você não vai conseguir também. E essas pessoas ficam desmotivando você. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia mais ou menos assim: aquela pessoa que não gosta de você, aquela pessoa que muitas vezes critica você, aquela pessoa que muitas vezes pega no seu pé, aquela pessoa que muitas vezes te ataca sem razão nenhuma, não é que ela não goste de você, ela não gosta dela porque ela não consegue ser igual a você. E o fato dela não conseguir ser igual a você irrita ela. E aí dentro dela, muitas vezes inconscientemente, pela falta de empatia, pela falta de educação, pela falta de sensibilidade, pela falta de humanidade, qual que é a ação dessa pessoa? Ela vai atacar você, ela vai julgar você, ela vai apontar o dedo para você. Se se nós fizermos uma reflexão, se nós analisarmos todas as nossas fragilidades, as nossas falhas, os nossos erros, você é capaz de apontar o dedo para alguém e julgar? Eu não sou. Por quê? Porque eu tenho falhas, eu tenho fragilidades, eu cometo erros. Algumas pessoas acreditam que são perfeitas. Ninguém é perfeito. As pessoas erram muito o tempo todo. E elas erram tanto que elas adoram quando elas enxergam alguém errando. E aí elas querem apontar, elas querem mostrar, elas querem, olha lá fulano errou, olha lá como fulano é ruim, olha o que fulano fez, olha o que fulano aprontou. Essa pessoa, ela se sente bem com as suas falhas, ela se sente bem em apontar, em acusar. Só que essas pessoas, elas são sim uma minoria. Elas são uma minoria. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você faz uma postagem em uma rede social e você recebe lá 50 elogios. Mas aí vem uma pessoa e te critica fervorosamente. Sabe o que você faz? Você esquece os 50 elogios que você recebeu. E você fica murmurando ali, lamentando aquela única crítica que fizeram para você. Nós temos o hábito, quando não estamos treinados, de não valorizarmos as nossas conquistas e nos apegarmos às nossas falhas. Pare com isso. Cresça, evolua. Olhe para você e diga: eu não vou permitir que as outras pessoas decidam como eu vou agir. Eu não vou permitir que as outras pessoas digam o que eu posso e o que eu não posso.
Eu não vou permitir que as outras pessoas me parem. Essas pessoas não podem me parar. Essas pessoas pagam as suas contas. Essas pessoas pagam os seus boletos. Essas pessoas sabem da luta que você enfrenta todos os dias para fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes você acordando de manhã, indo para a academia muito cedo, entrando no trabalho às 8 horas, tendo uma hora de almoço ali, saindo à tarde, indo para a faculdade. Você tem tantas coisas para fazer. Você precisa manter a sua energia alta. Você precisa manter a sua saúde física e emocional. Por que você fica dando crédito para pessoas que muitas vezes não conhecem você? Se você não aprender essa lição de não ligar para aquilo que as pessoas estão pensando ou falando, isso vai limitar você grandemente durante toda a sua vida. Então, o primeiro passo aqui para vencer o medo de falar em público, você vai vencer o medo da preocupação com o julgamento alheio. Faça o que precisa ser feito. Não permita que as pessoas parem você. Robson, qual que é o segundo maior medo que as pessoas identificam no momento de fazer uma apresentação em público? Eu vou te falar. O segundo maior medo, numa escala ali de prioridades, que eu coloquei o primeiro, que é o julgamento alheio, medo do julgamento alheio, nós já conversamos sobre isso. E o segundo é, eu vou ficar tão nervoso na hora dessa apresentação que eu vou começar a tremer, eu vou tremer ali na frente, eu vou gaguejar, eu vou desmaiar, o meu coração vai acelerar, a minha dificuldade de respirar será tão grande que eu não conseguirei falar, eu vou ter um treco. Algumas pessoas falam isso, Robson, eu não consigo falar em público, porque a sensação que eu tenho no momento de falar em público é que eu vou ter um treco. Algumas pessoas falam, eu vou ter um troço, eu vou desmaiar, eu vou morrer. Lembra que eu falei? Algumas pessoas têm mais medo de falar em público do que da própria morte. Deixa eu explicar algo para você muito importante. Abra o seu coração. Quando nós falamos em público, acontece algo conosco. É um momento que gera um estresse. Quando nós entramos para uma apresentação, o nosso corpo libera uma descarga de adrenalina. Robson, explique para mim, de forma bem didática, o que é essa descarga de adrenalina. Então vamos voltar no tempo, vamos lembrar lá daqueles homens que saíam para caçar. Eles saíam para caçar, pegavam ali o seu arco e flecha, e eles saíam atrás de um animal, e eles iriam matar aquele animal para levar comida para casa, e com aquela comida ele poderia ficar muitos dias ali se alimentando. Só que naqueles tempos era tudo muito perigoso. Aquele homem ele podia morrer atacado por um animal selvagem, um animal feroz. E aquele homem, então, ele saía ali muito cuidadoso, ele era o caçador. Ele ia buscar a comida para prover a sua alimentação, muitas vezes a alimentação da sua esposa, da sua família que estava em casa. E aí o que ele fazia? Ele pegava o seu arco e flecha e ia. E ali naquele momento que ele estava ali no meio da selva, no momento que ele encontra aquele animal feroz, que é a hora da verdade, o corpo recebe uma descarga de adrenalina. Robson, o que acontece no nosso corpo no momento da descarga de adrenalina? O meu coração acelera. Ele acelera para mandar mais sangue para o corpo todo. Os meus pulmões hiperventilam, os meus pulmões expandem e eu começo a respirar mais rápido. Por que eu respiro mais rápido? Para entrar mais oxigênio nos meus pulmões. Por isso que eles expandem. A minha visão fica turva para que eu consiga enxergar mais longe
e, se necessário, no momento de atirar a minha flecha, eu tenha mais certeza que irei acertar o alvo. Então, olha só, coração acelerado, respiração rápida, pulmões que se expandiram, visão que ficou turva. Robson, mas por que eu fico com a orelha gelada? Por que eu fico com as mãos geladas? Por que eu fico com o nariz gelado? Porque o sangue sai das extremidades e vai para o meio do corpo como uma forma de defesa. Essa descarga de adrenalina que esse homem recebeu é uma defesa que foi colocada ali no organismo dele por Deus para defender ele nesse momento. Ele pode fazer duas coisas: lutar ou fugir. A descarga de adrenalina prepara você para que você lute ou para que você fuja. O problema é que isso acontece conosco no momento de uma apresentação em público. Eu não vou lutar, eu não vou fugir, pelo contrário, eu vou ficar na frente de várias pessoas falando. Eu vou ficar na frente de várias pessoas expondo as minhas ideias. E essa descarga de adrenalina atrapalha? É essa descarga de adrenalina que faz algumas pessoas pensarem que elas vão morrer, que elas vão ter um troço, que elas vão ter um treco. E na verdade essa é uma defesa muito comum do nosso organismo. Robson, eu entendi que no momento de falar em público, meu corpo vai liberar uma descarga de adrenalina, correto? Correto, você entendeu certo. Robson, se o meu corpo vai receber uma descarga de adrenalina, o que fazer? Eu vou te explicar agora. Eu vou te ensinar agora. Eu vou te ensinar a lidar com esse momento. E eu vou falar isso com a propriedade de quem já realizou mais de 1.600 palestras, mais de 1.600 apresentações em público. Se eu for contar treinamentos, esse número passa. Por quê? Porque eu realizo treinamentos que são feitos durante meses. Eu encontro aquela mesma turma 12, 15, 16 vezes. Já pensou se eu fosse contar cada turma dessa 16 vezes? Esse número passaria a ser muito maior. Então agora eu vou te ensinar o que fazer e você vai aprender e você vai resolver essa situação. Essa situação que para a maioria das pessoas não irá parar você mais. A descarga de adrenalina, ela muda de uma pessoa para outra. Ela pode durar ali de 30 segundos a 3 minutos, de uma pessoa para outra. Robson, o que fazer? Toda apresentação sua, seja na igreja, seja na empresa, seja em uma instituição beneficente, seja para a família, toda apresentação sua, no começo dela, jamais, nunca, de forma alguma, você entrará direto no tema. Você vai começar a sua apresentação falando de algo que você conhece muito bem, que você domina, que mesmo com a descarga de adrenalina acontecendo, você conseguirá lidar com aquele momento. Nós chamamos isso de quebra-gelo inicial. Você pode montar a sua apresentação pessoal para que as pessoas te conheçam, para aquelas pessoas que estão ali presentes, elas saibam exatamente quem você é. E quando você começa a contar a sua história, é a sua história. Você conhece, você sabe ela muito bem. Então você vai dividir a sua história ali. Eu vou contar o início, por exemplo, onde eu nasci, o que aconteceu comigo quando eu nasci. O tema lá do meu evento é vendas. Eu vou começar a contar quando aconteceu a minha primeira venda, como que ela aconteceu. Tudo vai depender. Essa apresentação, às vezes, ela pode ter 2 minutos, ela pode ter 3 minutos. E aí você vai montar dentro desses 2 ou 3 minutos a sua apresentação.
E é muito importante que você respeite esse tempo, porque todas as apresentações que nós realizamos, elas têm um tempo que precisa ser respeitado. E essa apresentação inicial sua serve para que as pessoas te conheçam e serve para que você vença esse momento da descarga de adrenalina. Quando você terminar de fazer a sua apresentação, seja ela de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, independente de quanto tempo seja, para que você tenha ali uma explicação que faça com que as pessoas entendam quem você é e o que você veio fazer, a descarga de adrenalina já terá passado. A sua respiração já terá voltado ao normal. Os seus batimentos já terão voltado ao normal. Você já não sentirá as mãos geladas. O seu corpo voltou à normalidade. Aí você entra na sua apresentação principal, no seu tema principal. Você precisa ter elaborado esses minutos, esses segundos iniciais, para que você possa vencer a descarga de adrenalina, que é algo que nos faz bem, que é algo que foi colocado em nós para nos proteger. Não tem como evitar isso. Robson, você, após 20 anos realizando palestras, você ainda sente isso? Sinto. A intensidade não é mais a mesma. Por quê? Porque a prática vai te trazendo experiência e a experiência vai te deixando cada vez mais tranquilo em relação àquilo. E tranquilo, quando eu digo tranquilo, é com muito respeito. Por quê? Cada apresentação que eu faço, eu encaro ela como se fosse única, como se fosse a última apresentação da minha vida, com todo cuidado, com todo respeito, com toda dedicação. Ficou claro o que você vai fazer para vencer a descarga de adrenalina? Então já passei o ponto 1, o ponto 2. Agora o terceiro ponto, que é aquele ponto que muitas pessoas falam, Robson, muitos alunos meus já chegaram em mim e falaram, Robson, meu problema é esse, eu tenho medo de dar branco. Eu tenho medo de dar branco. Eu tenho medo de chegar lá na frente e esquecer o que eu iria falar. Esse medo seu, a maioria dele, está ligado aos minutos iniciais, aos segundos iniciais que você estará passando pela descarga de adrenalina. Isso você já sabe resolver com excelência. Parabéns. Agora, o medo de dar branco, eu vou te ensinar agora de uma forma bem tranquila, bem didática, e você não vai esquecer jamais, e você conseguirá usar a partir da sua próxima apresentação. Olha só que bacana. Gente, lembra que eu falei? Eu já fiz mais de 1.600 palestras. Olha o que eu tenho na mão. Eu estou com um caderno aqui. Eu estou com um caderno na minha mão. Ô Robson, quantas vezes você já falou de comunicação na sua vida? Milhares de vezes. Ô Robson, você não poderia fazer isso sem esse caderno? Joga ele fora. Você não poderia? Poderia. Por que então que eu não faço? Eu coloquei aqui o caderno e eu coloquei aqui algumas anotações. Por quê? Eu prometi uma palestra, uma aula, como vencer o medo de falar em público. Imagina quanta experiência eu acumulei nesses meus 20 anos realizando palestras, treinamentos. Quantas vezes eu já conversei com pessoas resolvendo os seus problemas de comunicação? Quantas vezes eu contei para essas pessoas situações que eu passei, como eu resolvi os meus problemas? O que eu estou querendo dizer é, quando eu coloco os tópicos de uma aula, é para eu não entrar em outros temas. É para eu não entrar em outros tópicos, porque dentro da minha cabeça tem muito conteúdo, tem muita coisa. E se eu começar a falar conforme eu vou lembrando, eu posso falar de muitas coisas e de repente eu vou ficar aqui 2 horas conversando com vocês
e eu vou terminar e vou falar assim: meu Deus, não falei tal coisa. Nossa, eu falei de tantas coisas, mas tinha aquilo que eu queria falar e eu não falei. Medo de dar branco. Você nunca, jamais, de forma alguma, você irá para uma apresentação sem os tópicos. Os tópicos que você irá abordar. E agora eu quero que você lembre um dos maiores comunicadores que o mundo já teve. Silvio Santos. Lembra das suas anotações? Lembra que o Silvio estava o tempo todo com as suas anotações? Eram os seus tópicos. Aquilo, o Silvio não precisava anotar nada. Mas ele anotava por quê? Porque tinha algumas coisas que ele sabia que eram muito importantes e ele não queria ter a sensação que aquilo não foi dito. Lembra do Faustão? O Faustão, quando estava na TV, ele o tempo todo ficava com as suas anotações, os seus tópicos. Então você, vou falar de novo, nunca, jamais, de forma alguma, irá para qualquer tipo de apresentação sem levar os seus tópicos anotados. Seja numa folha, seja num caderno, seja no seu iPad, seja num computador, seja nos slides do PowerPoint que você vai apresentar. Pode ser até no celular, Robson? Pode, mas eu não aconselho. Eu aconselho que você use outras ferramentas menos o celular, porque nós temos uma imagem no nosso cérebro que quando a pessoa às vezes está olhando para o celular ali, ela não está prestando atenção naquilo que nós estamos falando. Isso acontece muito, acontece demais. Só use o celular em último caso. Pô, estou usando um caderno aqui, ó. Ah, mas não seria bacana com um iPad de última geração? Para de frescura. O importante é o conteúdo, é a mensagem. O importante é que quem está aí do outro lado, quando nós terminarmos aqui, tem aquela sensação que aula incrível, que aula massa. Aprendi várias coisas com o Robson. Eu vou sair daqui melhor. Eu vou sair daqui sabendo o que tem que ser feito. Robson, pode dar branco? Pode. E o que você vai fazer no momento desse branco? Passe para o próximo tópico. Depois você lembra. Já aconteceu comigo centenas de vezes. Às vezes eu estou falando no meio da palestra, tem mais uma coisa que eu quero falar, eu esqueço, eu vou para o próximo tópico, eu estou abordando aquele tópico, eu lembro, aí eu digo, aproveitando, deixa eu fazer só mais uma colocação. Eu lembrei agora de algo que é muito importante em relação ao tópico anterior, isso. E tá tudo bem. E se às vezes você não lembrar, você vai adiante. E tá tudo bem também, porque as pessoas não sabem o que tem no seu caderno. Elas não sabem. Vai para frente. Robson, eu conto para as pessoas que eu tive um branco? Não. Lá na frente você não conta que teve um branco, você não conta que está com dor de barriga, você não conta que está com medo, você não conta que está tremendo, você não conta que está achando que vai ter um treco, você não conta que não dormiu direito, você não conta nada ruim. Você não conta lá na frente da apresentação, você vai manter a sua energia, vai manter a sua postura, vai pegar os seus tópicos, vai falar sobre eles, mas não vai falar de coisas negativas que você está sentindo. Por quê? Pelo seguinte motivo. Às vezes acontece alguma coisa com você, tem 30 pessoas na sala, 3 perceberam, 10%. 10% das pessoas perceberam que você está ali desconfortável. A partir do momento que você conta, não são mais 3 pessoas, não são mais 10%. São 30 pessoas, 100% da sala, sabendo que você está achando que vai ter um treco. E quem contou isso? Foi você. Pare de contar as coisas lá na frente que você está sentindo, porque a grande maioria das pessoas não irão perceber. Então nós, nesse momento, aprendemos a lidar com o medo de dar branco. Ele é comum, ele pode acontecer. Nós só seguiremos adiante
Se nós lembrarmos, nós falamos. Se nós não lembrarmos, nós continuamos. Último tópico aqui que eu preparei nessa aula de como vencer o medo de falar em público. O último tópico é aquele medo que as pessoas têm de eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não consigo, isso eu já ouvi demais. Robson, eu não tenho capacidade. Robson, eu não tenho capacidade. Robson, eu queria falar igual você. Ah, você queria? Quer dizer que você quer falar igual eu falo? Você já perguntou para mim quantos anos eu treino isso? Desde quando eu era criança. Você já perguntou para mim quantos milhares de reais eu já gastei em treinamentos de comunicação? Não, né? Você acha que eu acordei um dia e eu falava bem e eu sempre falei bem? Não. Eu treino todos os dias. Eu continuo fazendo cursos. Eu continuo fazendo treinamentos. Eu continuo observando treinadores. Eu continuo observando pessoas que falam bem. Eu continuo observando grandes comunicadores. Eu continuo prestando atenção em tudo que pode deixar o meu discurso melhor. Enquanto eu estou falando, eu estou prestando atenção nas palavras que eu estou usando. Eu estou prestando atenção se eu já usei uma palavra, quantas vezes eu já usei essa palavra. Eu coloquei tal palavra 2 vezes já. Vou cuidar para não colocar ela novamente. Será que tem vícios de linguagem na minha fala? Será que eu faço barulhos, eu faço sons enquanto as palavras não chegam na minha cabeça? Será que você me ouviu falando será que você me ouviu fazendo sons que não dizem nada? A tradução daquilo seria o quê? Grunhido na legenda? Percebem que eu fico o tempo todo prestando atenção. Isso é treinamento. Eu tive muitos professores, eu estudei muito, foram dezenas de livros. Eu continuo treinando até hoje. Robson, e se eu não conseguir? Que tanto você está estudando? Que tanto você está treinando? Quanto você já investiu nisso? Pelo amor de Deus! Eu fui ao médico outro dia. Eu fui ao médico, conversando com o médico, com dificuldade, o médico, dificuldade para falar, dificuldade para se expressar. E eu fiquei pensando, por que um médico, uma pessoa que investiu tanto na sua formação? E o mais interessante foi que na minha conversa com ele, eu descobri que ele estudou em uma faculdade particular. E eu sei quanto é a mensalidade dessa faculdade. Esse médico, na sua formação toda, eu acredito que ele gastou mais ou menos R$1 milhão. Essa pessoa gastou R$1 milhão na sua formação e não gastou nada na sua comunicação. Isso não faz sentido para mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço pessoas, eu tenho alunos que chegaram em mim. Robson, eu não consigo, eu não dou conta. Foi 1 mês de treinamento para mandar a mensagem dizendo eu consegui, eu dei conta. 1 mês de treinamento. Eu tenho alunos que diziam eu não consigo. Foi assistir o domínio de sua comunicação do início até o final, esclarecer todas as dúvidas e mandar uma mensagem para mim dizendo eu consegui. As mensagens que eu mais amo, as mensagens que eu mais adoro, são aquelas onde alguém diz para mim que conseguiu fazer uma coisa que não conseguia. E a minha pergunta é, por que você não está treinando uma das coisas mais importantes da sua vida? A sua comunicação, ela pode abrir portas extraordinárias. Você pode conquistar o amor da sua vida graças à sua comunicação. Você pode conquistar o emprego da sua vida graças à sua comunicação. Você pode conquistar o sócio da sua vida ou realizar um grande negócio graças à sua comunicação. Você vai usar a sua comunicação para tudo na sua vida. E por que você não dá a ela o valor que ela deveria ter?
Por que que você não tem alguém para te acompanhar, alguém para esclarecer todas as suas dúvidas, alguém que você possa perguntar, alguém que você admira, alguém que você acha bacana, alguém que você sabe que pode deixar você muito melhor do que você já é? Gente, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou na academia todos os dias. Por quê? Porque eu sou motivado. Eu tenho diversos motivos para ir para a academia. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero viver bastante, eu quero ter saúde, eu quero ter energia, eu quero ter disposição, eu quero brincar com os meus filhos, eu quero brincar com os meus netos, eu quero ser aquele senhor com mais de 80 anos que escala lá, sobe a montanha, desce e sobe até o 30º andar pelas escadas. Eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ter as pernas fortes, eu quero ter panturrilhas fortes, porque são elas que devolvem o sangue. O coração bombeia, joga o sangue e as panturrilhas voltam o sangue para o coração. Eu quero dormir bem, eu quero ter saúde física, emocional. Por isso que eu vou para a academia todos os dias. Percebeu quantos motivos? A minha academia eu pago R$ 240 por mês. R$ 240 por mês, eu fiz uma conta aqui, dá R$ 2.880 por ano. R$ 2.880 eu invisto na academia. Mas claro que tem mais. Por quê? Porque eu compro tênis, aí eu compro alguns suplementos, tem que comprar creatina, vai comprar um whey, vai comprar os shorts para ir para a academia, vai comprar uma luva que você vai usar lá na academia, vai comprar as camisetas que você vai usar na academia. Você investe porque você sabe que isso é necessário. E eu, como especialista em comunicação, como uma pessoa que realiza palestras, como uma pessoa que sabe exatamente o poder que a comunicação tem na vida das pessoas, eu fico sempre me perguntando por quê? Por que as pessoas não investem na sua comunicação? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou dar um exemplo do Domine Sua Comunicação, que é a minha menina dos olhos. É um curso que eu amo, um curso que eu tenho muitos alunos. É um curso rápido, objetivo, didático. Você sabe o que eu ensino nesse curso? Tudo que eu aprendi nos meus 20 anos como palestrante profissional. Todas as vezes que deu um problema, como é que aquele problema foi resolvido, o que você faz em cada situação, como você fala, para onde você olha, como você se movimenta. Você vai aprender tudo que os grandes comunicadores usam para fazer grandes eventos. Aí você fala, Robson, mas eu não tenho interesse em fazer grandes eventos. Eu não tenho interesse em ser um palestrante. Mas é exatamente aí que está o pulo do gato. Quando você tem o conhecimento necessário, quando você tem as informações, quando você tem todo o conteúdo na sua mente, quando você sabe o que fazer em cada situação, quando você entende o que está acontecendo, quando você tem todas as técnicas disponíveis, qualquer apresentação será muito mais fácil de ser feita. Qualquer apresentação, você vai ter o quê? Segurança, autoridade e propriedade. Você vai aprender a como falar, que tom de voz você irá usar. Você vai aprender a olhar para a esquerda, para o meio, para a direita. Você vai aprender o que fazer com as mãos. Você vai aprender como montar a sua apresentação, por mais simples que ela seja. Você vai aprender o que comer e o que beber antes de uma apresentação. Você vai aprender quem são as pessoas que não podem ficar próximas de você antes de uma apresentação. Você vai aprender coisas que você pode fazer antes que irão ajudar. Você vai aprender coisas que você não deve fazer porque irão te atrapalhar. Pela terceira vez, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lembra que eu falei que a minha academia custa R$ 240 por mês? Ô Robson, esse Domine Sua Comunicação é caro? Pelo amor de Deus, Domine Sua Comunicação, o preço dele é um presente.
ele custa R$ 83 por mês. São 12 parcelas de R$ 83 para mudar a sua comunicação para sempre, para toda a sua vida. Mas a pergunta que eu sempre faço para cada aluno meu é: por quê? Antes dele ser meu aluno, por que você não está treinando algo tão importante? Por que você não está treinando algo que tem o poder de mudar a sua vida para sempre? Os meus alunos fazem primeiro o domínio de sua comunicação e depois eles fazem o Comunicação 6.0, que abrange as seis principais áreas da nossa vida. Ô Robson, eu quero ser seu aluno. Qual o benefício? O benefício é ter todas as suas dúvidas respondidas por mim. O benefício é eu me preocupar com você. O benefício é eu cuidar de você. O benefício é eu ser o seu professor e toda dúvida, todo questionamento seu será respondido por mim. O benefício é ter momentos durante os meses que você vai ter palestras exclusivas comigo para esclarecer qualquer dúvida sua e nunca mais na sua vida ser parado por medo de realizar uma apresentação. Pelo contrário, você será conhecido, você será conhecida como pessoas que falam com muita propriedade, com muita autoridade. No link da minha bio ali no Instagram, tem o Domínio de Sua Comunicação, tem também o Comunicação 6.0. O meu conselho é que você comece pelo Domínio de Sua Comunicação e depois dele você faça o Comunicação 6.0. E aqui embaixo tem um link também do Domínio de Sua Comunicação para você começar a estudar agora, imediatamente em seguida. Maravilha? Eu desejo que você treine a sua comunicação, eu desejo que você seja um comunicador incrível, eu desejo que quando você fale, você tenha a convicção que está sendo entendido, compreendido e principalmente admirado pela forma com que você coloca todas as suas palavras, pela forma que você explica, pela forma que você é didático, pela forma com que as pessoas adoram ouvir você falando. Você não é uma pessoa cansativa, você brinca com o tom de voz e a quantidade de elogios que você irá receber depois das suas falas, depois das suas apresentações, serão grandes motivadores para que você continue treinando cada vez mais. Daqui uns meses eu vou realizar aqui em Maringá um evento aí de 2 dias sobre comunicação. Me acompanhe, vai ali no Instagram, ativa o sininho. Eu falo de comunicação o tempo todo. Ative o sininho para você ficar sabendo de tudo que vai acontecer e de repente, quem sabe amanhã ou depois, você não consegue passar 2 dias comigo aqui em Maringá fazendo essa imersão sobre comunicação e que vai ser assim uma grande mudança, uma grande virada de chave na sua vida. Mas eu falo isso olhando nos seus olhos. O domínio de sua comunicação já levará sua comunicação para um nível que você nunca imaginou. Clica aí no final, clica no link e comece imediatamente. E eu vou cuidar de você de uma forma que você nunca foi cuidado. A minha vida toda, tudo que eu construí foi tratando os meus clientes, os meus alunos com muito respeito, com muito carinho, com muita empatia e principalmente com aquela preocupação de alguém que quer muito o bem deles. Quando eu me preocupo com a bênção dos outros, quando eu verdadeiramente fico feliz com a bênção que os outros recebem, a minha bênção vem. Maravilha? Clica aí e começa então. Grande abraço, saúde, muito sucesso. Tô torcendo para te ver do lado de dentro do domínio de sua comunicação. Tô torcendo para poder ser seu professor. Tô torcendo para te ajudar demais, demais, para que sua comunicação, como eu disse, vou falar pela segunda vez, seja levada para um nível que você jamais imaginou. Conta comigo. Não tenham medo. Podem entrar no domínio de sua comunicação sem receio nenhum. Será uma das melhores escolhas da vida de vocês, se a sua vontade for levar a sua comunicação para um nível jamais imaginado. Beijo grande no coração. Fui!